Eu tenho tido algumas procuras, queridos, e acho que isso tem confirmado essa preocupação no meu espírito. Algumas pessoas, eles têm de fato me procurado com sonhos, com algumas preocupações a respeito de pessoas que estão perdendo a reverência com Deus. A liberdade é um grande problema para quem é imaturo, quantos sabem disso? Toda liberdade vai ser tropeço para a vida daquele que gosta de se lambuzar. A grande pergunta é, se você ama tanto se lambuzar, haveria você nascido de novo? Eu penso que as pessoas nascidas de novo, as pessoas, elas têm com Deus uma vida que agrada o coração daquele que deu vida a elas. Nós precisamos refletir isso de maneira profunda. Amém? Reverência, queridos, é a mensagem que nós vamos compartilhar hoje. Reverência. Amém? Eu vou usar 2 exemplos com vocês. Vou usar o exemplo de 2 homens na Bíblia. Mas a ideia é falar com você um pouquinho a respeito de como nós podemos retornar à nossa reverência com Deus. Muitos de nós, queridos, com o passar dos anos, vamos nos acostumando com a presença e com as coisas de Deus, e isso tem nome, chama-se religião. A religião é assim. A religião te faz acostumar com as coisas de Deus, e por conta de você conhecer versículos que te absolvem das coisas erradas que você pratica, você começa a usá-los como escudo. Eu também. Não é só com você isso, é comigo também. Nós somos tentados todos os dias a usar versículos para embasar os nossos erros e os nossos pecados. Para dizer que não é bem assim, que Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa limitação, Deus sabe do material que nós somos feitos, Deus sabe o que fizeram conosco, Deus sabe o quanto eu já fui humilhado, humilhada, Deus sabe o quanto eu me fechei por causa de coisas que eu vivi, coisas que eu presenciei, Deus sabe do quanto eu me distanciei por conta das frustrações, das lutas, dos incômodos. Deus sabe mesmo, queridos. Mas Deus sabe que Ele está segurando nas tuas mãos e você precisa se permitir ser conduzida. Ele sabe isso mais do que ninguém. Eu acredito e creio nos nossos dias que quem precisa saber disso é você, não Ele. Sou eu, não Ele. Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero falar com você sobre reverência, porque reverência tem se tornado um artigo de luxo nos nossos dias. As pessoas, elas têm, por causa do século 21, da secularização, por causa das mídias, por causa dos acessos, por causa dos modelos, queridos. As igrejas hoje, elas são pintadas de preto. Consequentemente, os corações continuam da mesma cor. As igrejas hoje, elas têm jogo de luz para iluminar a vida das pessoas, quando o Espírito Santo já não mais faz essa função. As igrejas dos nossos dias, queridos, elas têm todo tipo de atrativo para que você possa permanecer sentado na cadeira, conseguindo me ouvir no muito, 40 minutos. Você não consegue mais do que isso. Nós temos feito uma pesquisa com o pessoal da mídia em relação às questões das mídias das igrejas dos nossos dias. Quando você entra no YouTube para acessar uma palavra que você quer ouvir, uma palavra que até é direcionada a uma necessidade que você tem, poucos acessos são dados a palavras que têm mais de 40 minutos de conteúdo. As pessoas não têm mais condição de parar para ouvir a palavra de Deus, porque ela passou de 40 minutos. Todos os posts na internet de ministrações, de cultos que estão abaixo de 40 minutos, estouram nos acessos, explodem nos acessos. O que está acontecendo conosco, queridos? Por que corremos tanto? Por que nós não conseguimos mais nos debruçar na vontade, na palavra de Deus e naquilo que é importante para direcionar as nossas vidas? O que está acontecendo conosco? O que tem acontecido com a humanidade? Por que nós conseguimos clamar somente quando a enfermidade bate na porta da nossa casa? Por que nós conseguimos ter tempo para Deus somente quando o nosso casamento está destruído? Somente quando as nossas finanças já não mais têm condições de nos sustentar em relação àquilo que estamos vivendo? Por quê? Por que tem que ser assim? Não precisa ser assim, queridos. Não precisa ser assim. Nós podemos ter vida com Deus e vida abundante. Eu quero usar dois exemplos com vocês. Eu quero falar de um homem chamado Abinadab e quero falar de um homem chamado Obed-edom. São 2 personagens da Bíblia. Se você quiser abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2.
pastor, o senhor vai nos bater hoje de manhã? Não, não vou bater em ninguém, queridos. Não vou bater. Prometo para você que eu não estou aqui para bater em você, tá? Mas eu estou aqui para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Essa é a verdade. Nós conversávamos na sexta-feira aqui no grupo de estudo e sabe, a igreja na verdade é um caminho de morte. Nós às vezes nos encontramos com a igreja, nós adotamos a igreja, nós viemos para a igreja para encontrar a vida. Uma vez encontrando a vida que é Cristo Jesus e através dele temos vida eterna, o que você passa a viver todos os dias é a morte. Aquele que negar a si mesmo por amor a mim, aquele que tomar a sua cruz por amor a mim, aquele que perder a sua vida por amor a mim. Na verdade, o Evangelho é uma vida de perdas, queridos, porque os ganhos que Deus traz no Evangelho, eles são incalculáveis. Não dá para nós mensurarmos aqui, fazermos conta dos ganhos, porque na verdade os ganhos, eles estão ligados à eternidade. Então deixa eu dizer algo para você, o que você tem encontrado nos dias em que você está vivendo, não é outro caminho a não ser um caminho de cruz e de morte. E eu quero que você possa compreender isso. Como não perder o melhor de Deus para a sua vida no momento em que se chama hoje, no momento em que você está vivendo, naquilo que Deus está fazendo em relação a você. E o que Ele pretende fazer atrás de você? 1 Samuel, então, capítulo 7, verso 1, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Kiriat Jearim. Há tantos dias e tantos dias se passaram que se deram quase 20 anos, e toda a casa de Israel se dirigia com lamentações ao Senhor. 2 Samuel capítulo 6, avançando um pouco, verso 11, diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor então abençoou tanto ele quanto toda a sua casa. Por 3 meses então, a arca fica na casa de Obed-edom, por quase 20 anos na casa de Abinadab. Nós vamos entender isso. Pai, nós colocamos, Senhor, esse contexto nas Tuas mãos, ajuda-nos a compreender o que é que nós temos vivido, Senhor, e qual é o valor da Tua presença no nosso meio, nas nossas vidas. O que aconteceu, Senhor, com Abinadab, o que aconteceu com a sua família, a sua casa, o que aconteceu com Obed-edom, o que tem acontecido conosco. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Ministra-nos e abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos também, em nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, queridos, por quase 20 anos a arca fica na casa de Abinadab, por 3 meses na casa de Obed-edom, e eles tiveram um desfecho muito diferente em receber a mesma presença, o mesmo mover dentro da própria casa. Isso nos indica algumas coisas, e eu quero começar dizendo para você que a presença de Deus na vida de algumas pessoas, ela sempre trará vida. Porém, na vida de outras pessoas, a presença de Deus sempre trará morte. Depende muito de como nós lidamos com a presença de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, querido, nós falamos sobre a lei e nós então, às vezes, evidenciamos algumas coisas no Novo Testamento que nós queremos comparar com o Antigo Testamento, e nós às vezes usamos expressões assim: pastor, mas era o Antigo Testamento, era por causa da lei. Então eu quero usar alguns textos com vocês para que a gente possa entender o poder da presença de Deus nas nossas vidas e que a gente possa então avaliar se tem a ver com o Novo, com o Antigo Testamento, ou se tem a ver com a própria presença daquele que vive. Queridos, a presença de Deus trouxe vida para uns, morte para outros, mesmo no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, a igreja está passando por um grande avivamento. Um grande avivamento onde Deus está estabelecendo nas nossas vidas, até os dias de hoje, aquilo que foi trazido pelo poder do Espírito Santo na igreja.
Quando então a igreja, ali em Atos 2 principalmente, capítulo 2, verso 42 em diante, Deus está dizendo a respeito do que os apóstolos e aqueles que creram na palavra tinham em comum, o que eles estavam vivendo, o que eles estavam projetando, o que eles estavam experimentando da parte de Deus, era algo que era sobrenatural aos olhos humanos. Todavia, pessoas entravam na casa de Deus e saíam da casa de Deus completamente abençoadas, plenamente cheias do poder da graça e do favor de Deus. Já outras pessoas, no mesmo mover e no mesmo movimento, entraram vivos na casa de Deus e saíram mortos. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 5 de um casal chamado Ananias e Safira. Deus estava trazendo um mover de avivamento sobre a igreja. A presença de Deus era palpável através do seu Santo Espírito no meio dos irmãos e das irmãs que creram, e todos aqueles que estavam com o coração levando a sério o temor àquilo que Deus era e aquilo que Deus estava fazendo, essas pessoas estavam sendo poderosamente abençoadas. Todavia, aprove algumas pessoas entenderem que eles poderiam lidar com a presença de Deus de qualquer forma, que eles poderiam fazer de Deus aquilo que eles bem entendiam que eles deveriam fazer, que eles então colocariam Deus dentro das suas linhas de pensamentos e das suas caixas humanas. Então Ananias e Safira tiveram uma brilhante ideia. Eles entenderam que eles deveriam ter uma postura diante de Deus e diante dos homens que iria beneficiá-los somente por aquilo que eles estavam fazendo, mas Deus sondou o coração deles. E a Bíblia diz que então quando eles entram em uma casa que estava trazendo vida para todo mundo, eles são mortos instantaneamente, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Eu queria que você entendesse que quando nós temos reverência à presença de Deus, queridos, nós entendemos o que é a presença de Deus. A Bíblia nos fala desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento que as pessoas que tiveram um encontro real e pessoal com Deus, a vida deles foi completamente transformada, completamente. Homens e mulheres que uma vez colocaram as suas mãos no arado e nunca mais voltaram para trás, porque eles entenderam que na verdade tudo que eles estavam vivendo e experimentando não era por conta de uma comunidade. Eles estavam vivendo e estavam experimentando não eram por conta dos seus coiguais. Eles entenderam que tudo que estava acontecendo na vida deles era porque Deus havia colocado os olhos neles, e era porque Deus estava mudando a realidade e o coração deles, é porque Deus estava fazendo deles uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17 chega ao ponto de dizer, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, que as pessoas se tornaram novas criaturas, e as coisas velhas haviam passado e tudo se fazia novo na vida delas. Mas existe alguma coisa, queridos, na vida de pessoas que não compreendem a presença de Deus, se acostumam com ela, que ao invés delas experimentarem vida, os dias vão passando e tudo que elas vão experimentando é morte. Morte a tal ponto que elas chegam em uma condição que por mais esforço que elas tenham, elas não conseguem voltar à essência daquilo que Deus espera, que é a essência da adoração. Adoração não tem a ver com música que cantamos, queridos. O adorador, na verdade, ele não é um músico. O adorador, na verdade, é um ser salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus, que por onde ele anda, por onde ele passa, por onde ele vive e convive, ele adora. Porque a adoração está nas expressões daquilo que somos, por sermos transformados por Deus e por aquilo que ele está fazendo. Mas Abinadab teve um problema sério, queridos. A Bíblia diz que por quase 20 anos... a presença de Deus, e no Antigo Testamento a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus, e por quase 20 anos a arca esteve dentro da sua casa. Eu fico pensando nos filhos dele, queridos. Ele tinha 3 filhos. Abinadab, na verdade, esses 3 filhos, eles foram se acostumando com a presença de Deus dentro de casa. Muito provavelmente, quando a arca do Senhor entra na casa de Abinadab, os seus filhos eram titiquinhos, ainda pequenininhos. Os seus filhos eram Eleazar, Uzá e Aião. Se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que um dos filhos de Abinadab, mesmo tendo contato por quase 20 anos com a presença de Deus, é morto pela própria presença de Deus. Isso nos indica irreverência, queridos. Não havia reverência, não havia honra na vida daquele jovem.
A Bíblia diz que a arca do Senhor, depois de um determinado tempo, quando ela é levada para a casa de Abinadab, depois desses 20 anos passados, então agora a arca ela é levada para um outro lugar. Ela estava sendo conduzida através de uma ordem do rei Davi, e quando estava sendo conduzida de maneira que Deus não esperava que fosse daquele jeito, ela estava sendo carregada em um carro de boi, e a Bíblia diz que então os sacerdotes, eles colocaram 2 jovens para conduzir a arca no seu percurso, e esses 2 jovens são os 2 filhos de Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos, Eleazar foi conduzido a cuidar e a zelar pela arca do Senhor durante o tempo em que esteve na casa dele, e os 2 filhos mais novos, então eles foram levantados para conduzir a arca do Senhor durante todo o trajeto em que ela estava sendo carregada pelo carro de boi. Me parece, queridos, que Uzá, filho de Abinadab, eu acho que ele tinha a arca e a presença do Senhor por algo tão natural, algo que ele lidava com ela todos os dias. Ele via aquele móvel, se tornou um móvel dentro da sua casa. Já não era mais uma representação da presença de Deus para ele, que quando a arca balança no carro de boi, ele então desobedece uma ordem divina. A ordem era que somente os sacerdotes poderiam colocar as mãos na arca, e ele era um levita, ele não era um sacerdote. Mas por causa da familiaridade que ele tinha, e é aqui que eu quero falar com você, queridos, familiaridade versus honra. Às vezes nos familiarizamos demais com a presença e com as coisas de Deus e deixamos de honrar quem Deus é. Uzá cometeu esse erro. Uzá, filho de Abinadab, por ter se familiarizado com a presença de Deus, entendeu que poderia fazer da presença de Deus o que queria. É mais ou menos como vivemos nos nossos dias, queridos. Muito se fala nos nossos dias sobre a graça. Você não vai encontrar outra palavra, principalmente na boca dos jovens, você não vai encontrar outra palavra na boca daqueles que não querem mais estar presos pela religião, a não ser a palavra graça. Não, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, tudo vem pela graça, não é obra humana, e nós vamos falar muito sobre isso, é uma realidade. Mas deixa eu dizer algo para você, tudo aquilo que Deus nos deu, sendo da parte dele uma graça em nosso favor, não nos dá o direito de sermos irreverentes com a sua presença. Às vezes nós vivemos uma vida dizendo-se viver na graça, mas uma vida de desgraça, queridos, desgraça. Vivemos às vezes tropeçando, vivemos às vezes colocando a mão na arca de maneira indigna, vivemos às vezes entendendo que a presença de Deus é comum. A presença de Deus nunca vai ser comum, queridos. Se você começou a ter a presença de Deus como comum, é porque a religião já alcançou o seu coração. Se aquilo que transformava a sua vida quando você veio para Cristo Jesus, quando Jesus te tirou da lama, quando Jesus te salvou, quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida, se aquilo que te incomodava já não te incomoda mais, você perdeu a reverência. Você está familiarizada com a presença de Deus. E Deus não espera que você tenha a presença dEle por comum. Se a presença de Deus não muda mais os seus hábitos, se ela não te leva mais a uma vida de santificação. Queridos, nós temos lutado de unha e dente para manter os jovens disciplinados numa vida de santificação. Agora deixa eu dizer algo para você, quando só os jovens davam problemas, queridos, era fácil de lidar com a igreja. O duro é que os adultos perderam a reverência nos nossos dias. Homens e mulheres estão completamente afundados na prostituição na internet. Homens e mulheres estão completamente afundados no WhatsApp com o sexo oposto, com pessoas do mesmo sexo, com todo tipo de sorte de orgia que você possa pensar. Homens e mulheres que eram para ser referência dentro das suas casas, referência dentro do meio em que estão vivendo e convivendo, eles se tornaram um tropeço para a igreja. Perdeu-se, querido, completamente, perdeu-se a reverência a respeito daquilo que Deus diz que pode e daquilo que Deus diz que não pode. Nós entendemos que tudo é graça, então a graça nos libera para tudo. Eu quero dizer para você, Naum capítulo 1, verso 3, diz que Deus é grande em misericórdia, mas ao culpado Ele não tem por inocente. Eu estou há 27 anos caminhando com Jesus, queridos.
ao longo desses 27 anos, aquilo que Deus disse que é pecado, continua sendo pecado. Aquilo que Deus diz que é ok, que está liberado, continua sendo ok e está liberado. Então deixa eu trazer você para pertinho de Deus e com reverência nesta manhã. Não tenha por algo comum aquilo que Deus está dizendo, eu rejeito. Não tenha por algo comum. Não permita isso no seu coração. Não faça das coisas de Deus coisas banais. Não faça, queridos. Pastor, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. Sabe quantos problemas os homens e mulheres da Bíblia tiveram, queridos? Sabe quantos problemas Jesus enfrentou enquanto homem na terra? Jesus enfrentou problemas diversos, queridos, diversos. Olha, deixa eu dizer algo para você. Você pode até dizer para mim que é heresia, mas você acha que Jesus nunca foi tentado de formas das quais você também não é tentado nos seus dias? Jesus foi tentado de todas as formas, mas a Bíblia diz que em tudo, queridos, em tudo, ele se tornou santo e ele permaneceu fiel. Então deixa eu dizer, se você é casado, honre o teu casamento. Honre a aliança que você tem com Deus em primeiro lugar. Se você é solteiro, honre. Se você é solteira, honre o tempo em que Deus está te preparando para um casamento. Honre o teu corpo. Meninas, não entregue o corpo de vocês para meninos que vão prometer coisas das quais eles nunca poderão cumprir. Jovens, homens, não moleste as pessoas e as meninas que Deus tem colocado nas mãos de vocês para que elas possam ser honradas diante do Senhor e vocês possam receber o prêmio da soberana vocação naquele grande dia. Honre, não defraude as pessoas. Você sabe o que é defraudar, queridos? Nós defraudamos pessoas e às vezes não sabemos o que estamos fazendo. Defraudar pessoas é você provocar o desejo em outro que você não pode realizar. As irmãs, ou algumas irmãs, não vou generalizar, às vezes defraudam os homens na casa de Deus, porque elas usam roupas das quais os homens não têm condições de olhar para Cristo, porque tem que olhar para elas. Homens defraudam mulheres por causa da sua posição social. Às vezes tem um bom carro, uma posição, às vezes tem uma boa linguagem, tem uma boa aparência, tem um bom corpo, às vezes se apresentam diante das mulheres aí fora e é casado, é comprometido, sabe que não vai poder ter essa mulher nos braços, mas tem uma posição de que, olha, está tudo bem, não, eu só vou até aqui, não vou passar disso. Você está defraudando as pessoas lá fora. Se você não pode ter essa pessoa, você não deve dar nenhum tipo de esperança a ela. Nós precisamos parar de brincar com as coisas de Deus, queridos. A presença de Deus na nossa vida, ela é tudo. Eu vou dizer para você, se nós voltássemos, todo mundo diz assim, ai, como eu queria a igreja de Atos dos Apóstolos de volta. Como eu queria, pastor, por que Deus não faz como fez em Atos dos Apóstolos? Quero dizer para você, se Deus fizesse nos nossos dias como fez em Atos dos Apóstolos, eu não sei quantos iriam embora daqui hoje vivos. Porque foi assim com Ananias e Safira. Às vezes você nem sabe o que você deseja. Você diz desejar a igreja de Atos dos Apóstolos. Você não sabe o que é a igreja de Atos dos Apóstolos se você deseja isso. Amados, o meu filho fez uma pergunta ontem, eu já estava cochilando para dormir. Ele fez uma pergunta para minha esposa a respeito de que por quê. É mais ou menos assim, porque eu vi já estava no subconsciente. Mas alguma coisa mais ou menos assim, se eu estiver errado, o Lucas e a Giovana me corrigem, estão aí? Foi entre eles a conversa, mas mais ou menos o porquê que Deus ainda não se manifesta nos nossos dias como se manifestou na igreja de Atos dos Apóstolos. Os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres. Deixa eu dizer algo para você, vou responder a pergunta do meu filho em púlpito, publicamente. Deus não se manifesta mais, queridos, porque havia um momento em que Jesus estava sendo estabelecido como governo na terra, como Deus absoluto na terra. O que Deus estava fazendo com a igreja de Atos dos Apóstolos era quebrar todos os paradigmas. O que Deus estava fazendo com a igreja de Atos dos Apóstolos, na verdade, é mudar a percepção deles de reino. O que Deus estava dizendo para a igreja de Atos dos Apóstolos e para tantas outras igrejas que nasceram a partir dali, é o que Deus estava fazendo, só tinha um único caminho, e esse caminho era Jesus.
era o Pai e era o Espírito Santo, era o que Deus estava fazendo. Deus estava afirmando que daquele momento de Jesus por diante, nunca mais as coisas seriam da mesma forma, e para isso Deus precisava quebrar todos os sofismas, para isso Deus precisava quebrar tudo aquilo que na verdade eles usavam como badulaques, como às vezes idolatrias, como apegos, como amuletos, como muletas, e Deus estava querendo dizer, olha, vocês precisam olhar para mim. É milagre que vocês precisam? Olha um monte que eu faço. Sou eu, olhem para mim. O que vocês precisam? De cura? Não tenho problema com cura, eu curo quantos necessário. Vocês precisam de quê? De ressurreição de mortos? Não só o meu filho, tantos quantos eu quiser. É o que Deus está fazendo com a igreja de Atos dos Apóstolos, queridos. Deus está dizendo para a igreja de Atos dos Apóstolos o seguinte, olha, a partir de agora tudo muda. E vocês precisam entender que eu sou soberano sobre todas essas coisas que vocês já viram e declararam que são outros deuses que fazem. Não são outros deuses que fazem, queridos, porque nem mesmo eles podem fazer caso eu não permita. O que Deus está fazendo com a igreja de Atos dos Apóstolos não tem a ver simplesmente com poder e autoridade, não tem a ver simplesmente somente com levantar mortos e curar pessoas. O que Deus está fazendo com a igreja de Atos dos Apóstolos é convencendo que um novo tempo já chegou à terra. Jesus, o autor da vida, estava em nosso meio, e a partir disso tudo muda para a humanidade, queridos. O calendário foi mudado. Deus está estabelecendo isso. Deus está quebrando, queridos, muitos paradigmas em Atos dos Apóstolos. Então deixa eu dizer para você, eu queria tanto a igreja de Atos dos Apóstolos, ela ainda existe, queridos, é que hoje ela está diluída. Você vai encontrar um pouco aqui, outro pouco acolá. São pessoas que ao redor do mundo continuam vivendo o verdadeiro evangelho, crendo de maneira soberana naquilo que Deus é e está fazendo, tendo reverência à presença de Deus em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Por que você sempre encontra pessoas que são diferentes na igreja? Você já viu pessoas assim? Existem pessoas que você fala, esse é um homem de Deus, essa mulher é de Deus. É a igreja de Atos dos Apóstolos, ela está aí, queridos. Você só precisa observar e presenciá-la, ela está aí. Esses mesmos homens, essas mesmas mulheres continuam sendo usados com cura, com poder de profecia, com poder de palavra, com poder de autoridade. Eles continuam sendo usados ao redor do mundo. A igreja de Atos está aí, queridos. Então não se iluda, qual que é a diferença? Se você deseja mesmo a igreja de Atos, você precisa entender, será que eu saio vivo daqui hoje? Na igreja de Atos não tinha brincadeira, queridos. Deus estava dizendo, olha, sabe por que eu faço o que faço? Porque eu sou santo. E na posição de santo que sou, existem algumas coisas que eu não posso permitir. A pergunta que não quer calar, pastor, me ajuda com a resposta dela. Eu vou dizer para você, a pergunta que não quer calar, Deus mudou? Deus não mudou, queridos. Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de graça. Todos os erros que você cometeu, Deus na cruz do Calvário resolveu os seus problemas, está tudo certo. Deus é um Deus de milagres, queridos. Ele perdoa o adúltero, Ele perdoa o homossexual, Ele perdoa a prostituta, Ele perdoa o ladrão, Ele perdoa o assassino, Ele perdoa, queridos. Deus fez, mas deixa eu dizer algo para você, isso não muda o que você fez. Não muda o que você está fazendo. Não muda. Não muda. Deus perdoa todo tipo de pecado, mas não muda a sua posição. Aquilo que você está vivendo, queridos, flertando com Deus, aquilo que você às vezes tem negligenciado, dando as costas para aquilo que Deus é e está fazendo, e isso certamente naquele grande dia terá um peso e um resultado. Eu quero caminhar com você, queridos, dizendo para você o seguinte, olha, quando os bois tropeçam e Uzá, que tinha perdido a reverência, filho de Abinadab, tinha perdido a reverência em relação a Deus, ele toca na arca e morre. Ele toca na arca num lugar chamado Nacon. Sabe o que quer dizer Nacon? Lugar onde não se pode tropeçar. As igrejas de Abinadab, querido, elas são assim, elas sempre tropeçam onde não pode se tropeçar. Não se pode tropeçar. Igrejas de Abinadab é assim, tropeçam onde não pode. Às vezes nós vamos vivendo tantas coisas em Deus, e por perdermos a reverência, a gente abre uma exceção. E quando você abre essa exceção,
você e eu, então tropeçamos onde não podemos. Em tropeçar onde não podemos, a nossa vida vai de mal a pior. Eu queria que você pudesse avaliar. A igreja de Abinadab é assim, ela sempre tropeça na irreverência por falta de temor, por falta de intimidade e por falta de um coração que honra a Deus. Vou caminhar para o final. Cargo vezes encargo. Sabe qual foi o problema de Abinadab? Não foi o problema de Obed-edom. Abinadab tinha um cargo, queridos, um cargo. E por conta do cargo, a Bíblia diz, nós lemos lá no versículo, o primeiro versículo que eu li com vocês de 1 Samuel 7. Quando Abinadab recebe a arca do Senhor na sua casa, a Bíblia diz que, ato contínuo, ele então colocou Eleazar para cuidar da arca. Pessoas que são irreverentes a Deus, que perderam o temor à presença de Deus, queridos, quando elas recebem a presença de Deus, elas não valorizam a presença de Deus como deveria ser valorizada, e colocam pessoas para cuidar da presença de Deus. Quem tem que cuidar da presença de Deus na sua vida não são os seus líderes. Ah, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Tá, irmão, o teu cristianismo tem que solucionar isso. Ah, pastor, eu estou com um problema aqui de vício. Tá, irmão? Estou com um problema na internet. Tá, irmão? Tá, irmã? É a tua intimidade com Deus. Tem que resolver isso. Nós fazemos tantas convenções, tantos congressos, queridos, ao longo dos anos. Nós fazemos tantas... Meu Deus, quantos moveres nós já tivemos para mudar a sua vida. E se você olhar para aquilo que foi bênção lá, hoje você voltou a estaca zero. Você voltou a estaca zero. Mas quando você fez um encontro com Deus, tudo mudou no encontro com Deus. Você saiu soltando raio pelas mãos, mas hoje a falta de perdão está aí de novo. A prostituição está aí de novo. A mentira está aí de novo. A falta de testemunho lá fora está aí de novo. As dívidas estão aí de novo. Está tudo aí de novo. Mas você fez encontro com Deus. Veredas antigas. Nada contra, viu, queridos? É bênção. Não tem problema com esses moveres, não tem problema. São cursos que nos abençoam muito. Mas eu quero dizer para você, sabe o que aconteceu com Abinadab? Quando ele recebe a presença de Deus em algo que estava transformando a vida dele, ele terceirizou. Ele falou para Eleazar, filho, cuida aí, cuida disso aí, eu tenho mais o que fazer do que dar atenção para a arca do Senhor. Não seja assim, queridos. Dê atenção para a arca do Senhor. Não são os seus líderes que vão mudar a sua vida. Não são os seus líderes que vão tirar você dos erros que você está cometendo. Não são eles, não são. Nós marcamos bate-papos, rodas abertas. Eu estou para ter uma roda aberta com os jovens agora. Os jovens marcaram comigo, com a Giovana, um bate-papo aberto. Pastor, a gente vai perguntar de tudo que vier na nossa mente, o senhor vai responder o que puder. Sabe o que eu vou resumir, queridos? Já estou dando até um spoiler para eles. Sabe o que eu vou resumir? Vou resumir isso aqui. Não adianta terceirizar para mim o pecado que vocês cometem. Não sou eu que vou tirar você do erro da prostituição, do adultério, da mentira, do engano. Não sou eu, queridos. Não são os vossos líderes. Quem pode tirar você tem nome, chama-se Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo. Aquele a quem você deveria reverenciar com toda a tua força, todo o teu ser, toda a tua integridade. Aquele a quem você não deveria mais negociar os propósitos eternos dele com você. Aquele a quem você não deveria mais dar as costas para quando ele fala com você. Porque ele falou tanto com você e você deu tanto as costas para ele que hoje você não ouve mais ele. Você comete coisas hoje que se tornaram comum para você, mas nunca foi comum para Deus. Mas no tempo que você dava atenção para a presença dele, você ouvia e sabia que aquilo não era comum. Você sabia. Os jovens sabiam que sexo antes do casamento é pecado. Os maridos sabiam que adultério não pode, as mulheres também. Por que hoje pode? Por que não sabem mais? Por que deixou de ser pecado mentir? O que mudou? A presença, queridos. Então, cargo é diferente de encargo. Obed-edom teve um encargo, queridos. A Bíblia diz que quando Obed-edom recebe a arca na casa dele, diz que ele se alegra tanto com a arca de Deus, ele era um geteu. Ele não era um levita, queridos. Abinadab tinha um cargo de levita, considerado músico. Levitas, deixa eu dizer algo para vocês. Nunca tenham a presença de Deus com irreverência na casa e na vida de vocês. Nunca tratem com desdém quem Deus é.
Nunca tenham por comum aquilo que o mundo está dizendo que é comum e Deus está dizendo que não. Nunca façam isso. Abinadab fez isso. Seus filhos fizeram isso. Tiveram um grande problema. Igreja, Obed-edom teve um encargo. Sabe o que é um encargo, queridos? É um zelo incontável, incalculável por aquilo que você recebe. É uma alegria que brota de dentro de você de tal forma que você cuida daquilo como se fosse a última coisa que você recebeu na vida. Obed-edom cuidou da presença da arca do Senhor. Ele cuidou de tal forma, queridos, que quando Davi foi na casa dele depois de 3 meses buscar, ele havia prosperado tanto, que ele não quis a prosperidade que teve. Às vezes nós angariamos e arrecadamos tantas coisas, agora nós temos tudo, queridos. Nós temos casa boa, carro bom, nós temos tudo que você pensar que o dinheiro está comprando. Nós podemos ficar segurados nisso. Mas Obed-edom, quando Davi foi buscar a arca, Obed-edom falou: Davi, deixa eu ir com você, eu quero continuar cuidando da arca. A Bíblia diz que Obed-edom cuidou da arca até o final da sua vida, até ele morrer. Depois os seus filhos cuidaram da arca, os seus sobrinhos cuidaram da arca. O que isso me ensina, queridos? Embora Obed-edom por 3 meses prosperou financeiramente, ele não quis ficar com a prosperidade. Ele se apegou à presença. É a presença, queridos. É a presença. Esse foi o problema de Abinadab. Ele preferiu a prosperidade ao invés da presença. Porque ele estava sabendo, não vou entrar nesse contexto com você, mas estudei sobre isso, está escrito aí na Bíblia, capítulos antes. Abinadab estava sabendo de tudo que a arca estava promovendo e provocando. E a arca estava trazendo prejuízo para aqueles que não criam. Trouxe tumor nos filisteus. Na casa de Dagon, ela derrubou Dagon. Os israelitas foram para o campo de batalha, estavam em desobediência, mesmo com a arca eles perderam uma batalha. Mas Abinadab queria prosperar. E ele falou: meu Deus, recebi a arca em casa e ela não está numa fase muito boa. Isso é o tipo de igreja, queridos, que só ama a presença de Deus quando tudo vai bem, mas quando Deus está dizendo não, quando Deus está puxando a orelha como está puxando hoje. Deixa eu dizer para você, para mim compartilhar essa palavra dura com você, eu já estou sem as 2 orelhas, queridos. Você acha que eu estou puxando uma orelha sua? Eu não estou. Deus está falando. Porque eu já estou sem as 2 orelhas, porque eu passei por essa palavra. Essa palavra eu estou desde semana passada sendo ministrado por Deus, anotando cada contexto do que Deus está falando. Nós precisamos entender, você na verdade, eu finalizo com você, você na verdade precisa ter diante de Deus uma posição. Não vou conseguir terminar, mas vou deixar só o subtítulo para você. A reverência à presença de Deus sempre vai trazer sobre a sua vida gratidão e nunca ingratidão. Obed-edom se tornou eternamente grato a Deus, queridos. Ao passo que Abinadab não via a hora da arca ser tirada da casa dele, porque se tornou um peso. Abinadab se tornou ingrato, queridos, e seus filhos também. E eles não viam a hora da arca ser tirada da casa deles, porque seria um favor. Mas Obed-edom não. Gratidão, reverência, cuidado com a familiaridade. Não deixe as coisas de Deus serem comum para você quando Deus está dizendo que não. Queria que vocês colocassem em pé. Mais do que isso, queridos, queria que você entendesse que eu não estou bravo com você. Eu amo você. Verdade. Por isso estou compartilhando esse texto. Eu tenho olhado para algumas pessoas e na minha percepção humana, quem sou eu, né, queridos, para direcionar uma pessoa à vida ou à morte? Eu não tenho esse direito. Mas aos olhos humanos, eu tenho olhado para algumas pessoas e tenho visto que elas têm caminhado passos largos à morte espiritual. Passos largos. Na verdade é uma avaliação humana, mas eu tenho percebido pessoas que tornaram das práticas mundanas uma vivência diária. Deus não tem problema com o pecado, sabia disso? E nem com o pecador, sabia disso? O que Deus tem problema, pastor? Com a prática do pecado. Romanos nos ensina, Romanos diz isso, queridos, que aquele que pratica o pecado, esse é o problema, é a prática do pecado.
Eu quero desafiar você. Deixe a prática do pecado nessa manhã, em nome de Jesus. Tenha reverência à presença de Deus na sua vida e permita Ele te mudar de dentro para fora, de uma vez por todas. Não tem a ver com religião, não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, tem a ver com você e Deus. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. Vou te dar mais uma oportunidade. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, avançamos no horário e nós queremos colocar, Senhor, o Senhor já nos ministrou de muitas formas e meios hoje, e eu quero colocar a vida dos teus filhos debaixo desses cuidados, Senhor. O Senhor trouxe uma palavra de exortação. Muitos de nós, assim como Abinadab e os seus filhos, temos nos acostumado com a tua presença, e em dados momentos da nossa vida, Senhor, nós temos nos tornado irreverentes. Temos nos tornado irreverentes porque não temos valorizado a tua presença como deveríamos. Mas essa manhã e esse dia é um dia de conserto nas nossas vidas. E nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, traz temor no nosso coração, muda a nossa sorte, muda a nossa realidade, Senhor. Faz de nós homens e mulheres como Obed-edom, que mesmo, Senhor, em um tempo difícil da vida, deu o melhor por causa de um encargo que recebeu. Senhor, toca-nos de maneira profunda. Assim, Senhor, eu quero declarar sobre as nossas vidas, a começar por mim, que todos nós possamos cumprir o papel, Senhor, sendo reverentes, sendo temorosos a Deus, obedecendo e amando a tua palavra acima de tudo. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos amar mais as pessoas do que a Ti, nós não venhamos amar mais as coisas do que a Ti, não venhamos amar mais os desejos e os prazeres da carne do que ao Senhor, mas que nós possamos tê-lo como absoluto sobre todas as coisas, e a nossa vida seja mudada e transformada de uma vez por todas, não por causa de uma igreja, não por causa de um homem ou de uma mulher, mas por causa de Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que foi, aquele que é e aquele que será hoje eternamente nas nossas vidas. Assim eu te abençoo, assim eu declaro sobre você uma semana de paz, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor ilumine os teus caminhos e que o Senhor te dê a paz que o mundo não pode te dar. Vá em paz, assim eu abençoo a tua semana, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem dizemos amém e amém, em nome de Jesus.